Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Professor Rogério, em mais uma videoaula aí para vocês hoje sobre Revolução Russa. Vamos fazer um passadinho aí rapidinho, a gente se apegar um pouco no que está acontecendo, tendo um espelho do passado, né? Que a história é isso aí. A gente vai ver o reflexo do passado e a gente acaba vendo nesse futuro, né? É uma forma da gente entender melhor, né, as situações do hoje. Então, pessoal, vamos falar aí hoje sobre Revolução Russa, tá? Ou Revolução Socialista, como alguns chamam aí, de certa forma. A gente vai ver aí que a população russa antes da Revolução era bem pequena, tá? Desculpa aí, pessoal, estou meio cansado hoje, mas vamos lá. População em 1897 de 128 milhões de habitantes. Já era bem grande, né, por sinal, em níveis comparativos com hoje. 45% da população etnia russa. 93 milhões viviam na Rússia europeia. A Rússia europeia, pessoal, é aquela parte que fica na Europa, Moscou, né, principalmente, aquela parte da Rússia que fica concentrada no lado europeu. A Rússia está no meio do continente euroasiático. Ela é de uma parte dela é europeia, a outra parte asiática. Ok, pessoal? Então, seguindo aí essa ideia, né? 100 diferentes grupos étnicos, olha só, mais de 100 grupos étnicos diferentes, né? População bem diversificada. Aqui, olha só, vou dar uma mudada aqui. Aqui a gente vai ter essa imagem aí, que ela tá lá, capitalismo, né, os czares russos, né, os bispos na igreja, os soldados. Essa era mais ou menos a pirâmide, né, que era o sistema capitalista na Rússia. Então, a pirâmide do sistema capitalista na Rússia, na época dos czares, era mais ou menos assim. Nós governamos por vocês, lá, os czares, os banqueiros, né, e tudo mais, os industriais. Nós oramos por vocês, os bispos, a igreja. Nós atiramos em você, os militares. Nós comemos por vocês, a nobreza. E nós trabalhamos para vocês, né, os pobres. Nos alimentamos, nós alimentamos vocês. Então a gente tinha, como na maioria das vezes, a minoria é rica e a grande maioria muito pobre e acaba trabalhando e se sacrificando muito para essa minoria rica. Aí no caso a gente tem a Rússia cesarista, né? Que é os czares, a hierarquia social, a charge criticando o regime cesarista aí na Rússia e a justificativa aí para a revolução. Qual era a justificativa para a revolução? Os ricos cada vez mais ricos, em um bom, comendo bem, se vestindo bem, morando bem, enquanto o pobre cada vez mais pobre e sendo totalmente submisso e maltratado aí pela nobreza, tá? Vou mudar aqui a cara de lado, acho que aqui fica legal. A Rússia cesarista, o governo dos czares, regime autocrático centralizado na figura do czar, sustentado principalmente pela nobreza rural, né? E era quem sustentava economicamente ele lá. O czar era o rei. Tá? Os czares governavam aí com o apoio da nobreza rural, proprietária de terras, e de lá vinham os oficiais do exército e os principais dirigentes antes aí da igreja. Nesse período aí também vinham de lá. Basicamente o mesmo esquema, né, dos reis europeus ali. Czar Alexandre II, né, implementou importantes reformas, destacando aí a abolição da escravidão, tá? Em 1867 vendeu Alasca e as Ilhas Aleutas também para aí os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos pertencem à Rússia e ele compra aí deles aí por um grande volume financeiro na época. Foi assassinado aí pelo grupo de revolucionários
vontade do povo, né? Que mesmo fazendo algumas benfeitorias, né, a nobreza ela pisava nos mais pobres ainda, de certa forma, né? Ela acabava, como posso dizer, o pobre era muito submisso. O pobre cada vez ficava sempre mais pobre, sempre comia mal, sempre vivia muito mal. Alexandre III, né, reinou aí durante a Revolução Industrial na Rússia, né, combateu duramente aí os revolucionários de movimentos liberais e morreu aí de morte natural em novembro de 1894. O último czar da Rússia, a gente vai ver agora, o czar Nicolau II, o último czar russo, até 1917. 1917 foi quando ocorre a Revolução Russa. A Rússia estava na Primeira Guerra Mundial, ela sai da Primeira Guerra para poder, né, resolver problemas internos aí da Revolução. Investimentos aí na área da indústria concentrados em centros urbanos populosos, também operários aí com salários miseráveis e 12 horas diárias de trabalho, ou seja, jornadas aí massificantes, porque se trabalhava mal dava para comer. Durante seu governo foi criado o Partido Operário aí social-democrata, inspirado no marxismo, e a economia russa entrou em derrocada devido à guerra russo-japonesa e a entrada também da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Quando a Rússia vai para a Primeira Guerra Mundial, os soldados vão, mas muitos não queriam, né, os próprios russos não queriam ir para essa guerra, até porque era uma guerra que os soldados estavam morrendo de fome, né, era meio complicado para eles, mas acabaram tendo que ir, sendo obrigados, mas os que ficaram fizeram aí essa revolução interna aí dentro do território. É o Partido Operário Social Democrata Russo, né, fundado aí em 1898, programa aí dele marxista, né, ideais marxistas, né, ou seja, ideologias de Karl Marx, ideologia de comunismo e tudo mais, violentamente perseguido aí pela política do czar, porque eles não queriam, sempre quem se opunham ao tipo de governo era perseguido, como é até hoje muitas das vezes, né? Membros mais conhecidos, Lenin, Trotsky, fogem da perseguição, né? Por divergência aí de ações, do partido se divide em dois grupos, bolcheviques e mencheviques. Mencheviques era a minoria, defendia alianças políticas, né? Ou seja, era a minoria que não queria tumulto, queria resolver na paz. E os bolcheviques, que era a maioria, defendiam a revolução imediata, a deposição também aí, né, do czar e os bolcheviques aí no poder. Era isso que eles defendiam aí basicamente. A guerra aí dos russos contra os japoneses, foi motivada por territórios, principalmente como territórios da Coreia, da Manchúria, tá? Que eram territórios aí que pertenciam à Rússia e também o Japão reivindicava e vice-versa. A derrota aí agrava a insatisfação popular na Rússia e várias revoltas, entre elas aí tripulantes do encouraçado Potemkin. Inclusive teve um filme, né, que é muito interessante, muito bom. Depois vai ter algumas sugestões aí no final. Surgem os primeiros sovietes e o Conselho de Operários. As revoltas aí foram sufocadas e os sovietes dissolvidos aí. O Domingo Sangrento, que é um marco bem importante quando a gente estuda sobre a Revolução Russa, né, que foi um massacre aí de manifestantes pacíficos que marchavam aí para entregar uma petição a Nicolau II em janeiro de 1905. E essa perseguição, né, acabou aí no massacre, né, de manifestantes. Surge a Primeira Guerra Mundial. A Rússia não estava preparada aí para essa guerra, não havia suprimentos suficientes, ou seja, alimentos e roupas, não se tinha isso aí
para manter os soldados, né, gente? Os soldados não conseguiam aí se manter com isso, ou se manter ativos em batalha, né? Só um minutinho, pessoal. Pronto, já voltei aqui. Tava só acertando aqui o negócio. Novamente, peço desculpas aí. O exército estava mal organizado, soldados não sabiam por que estavam indo para a guerra, por que eles tinham que ir para a guerra. Né? Eles pensavam, poxa, essa guerra não é minha. Eu estou entrando numa guerra que eu estou apanhando sem saber o porquê eu estou apanhando. Esse é o grande problema aí, a grande discussão aí dessa guerra. Não sabe porque está apanhando, mas eu sei porque eu estou batendo. Mas mesmo assim a Rússia, ela se portou muito bem na guerra, né, do lado dos aliados, né, do lado da França e Inglaterra, né, e só que ela teve que se retirar. Por quê? Porque estava ocorrendo uma revolução interna dentro do território russo, né? Os revolucionários estavam querendo a cabeça dos czares para poder reivindicar melhores condições, já que eles não ofereciam, vão ter que oferecer agora por meio da força. A Revolução de Fevereiro de 1917, que é o nosso ponto inicial. Outubro ou fevereiro? Temos aí uma divergência. Por quê? Calendário da época, gente, o calendário russo. Devido ao fracasso da Primeira Guerra Mundial, houve aí um levante espontâneo dos camponeses contra os czares, tá? Que protestavam aí os camponeses contra a escassez de pão e com greves na indústria, paralisação dos bondes, quebra de vitrines, né, acenando bandeiras vermelhas com os dizeres abaixo a guerra, né? A guerra só estava dando prejuízo, principalmente para os mais pobres. E em março aí de 1917, sem apoio do exército, o czar foi forçado a abdicar do governo e um governo provisório foi estabelecido, ou seja, o czar saiu na marra. Lenin acreditava que esse governo provisório era fraco e não imporia aí o comunismo à Rússia. A ideia era impor o comunismo, eram ideais libertadores, né? Era ideais de divisão, de igualdade, né, entre todos. Em outubro de 1917, Lenin lidera um levante armado contra o governo provisório e assume o controle da Rússia para tornar aí um país comunista. Ok, gente? Só um resuminho mesmo da Revolução Russa para vocês verem aí, é bem interessante. É claro que tem um texto de apoio para vocês darem uma boa olhada também e pesquisarem. Qualquer dúvida é só chamar. Fatores aí que ajudaram Lenin a impor aí o controle comunista na Rússia, né? O centralismo aí revolucionário por meio de um partido bolchevique com 600 mil membros ativos e disciplinados, manutenção do Tratado de Brest-Litovsk, né, em 1918, vencer a guerra civil contra o Exército Vermelho liderado por Trotsky, que era a separação, né, a execução de Nicolau II em 1918, a adoção do comunismo de guerra, né, e economia sob total controle do governo, proibição de toda oposição política, né, vamos passar aqui porque eu estou vendo para adiantar também, tá? E a adoção de um novo plano econômico, gente. Então isso é muito importante, né? Então assim, Lenin ele criou todo um argumento para ele se manter no poder. Ele foi muito astuto com isso. Mapa da Rússia antes da Primeira Guerra Mundial, tá? Como era aí a Rússia. Aqui temos o Tratado de Brest-Litovsk, que é aí basicamente a separação, ó. A gente vai ver aqui, ó,
né, que é a entrada aí da Ucrânia, né, que surge a Ucrânia nesse pedaço aí, ó, no Mar Negro, né, lá, ó. Antes nós tínhamos aqui, ó, Kiev, São Petersburgo, Moscou, tá vendo? Kiev pertence à Ucrânia ali, ó, né? Ali ele entrou ali e ficou dividido, tá? Isso também tá na guerra de hoje, né? Por causa disso daí, gente. Bratislava, que foi ali a Ucrânia, a fundação da Ucrânia, né? Estônia e Lituânia. Latvia. Isso aí foi ficando aí o mapa, né, da Rússia, ó. Vou passar aqui, ó, botar a cara para cá. Vai ficar mais fácil. Aí tem aqui, ó, zonas ocupadas por potências centrais depois do tratado, fronteira durante o armistício e a fronteira depois do tratado. Então a Rússia, ela perde uma parte aí do território também, né? Aí a gente tem algumas fases aí dessa revolução, né? Que é a guerra civil aqui, ó. Vou deixar a carinha aqui para não atrapalhar, forças políticas monárquicas. Então a gente tem lá, ó, Revolução Vermelha, de 17 a 18, Guerra Civil, 18 a 20, Revolução Branca a março a novembro de 17, tira o czar do poder, instalou o governo provisório, né? E tem toda essa, que a gente já foi falando agora, essa escala, nessa cronologia aí. Aí temos também a nova política econômica, a NEP, né? Que surge aí após a Guerra Civil, né? Lenin estabelece a nova política em 1921, devolve pequenas indústrias a seus proprietários, camponeses podiam vender seus excedentes no mercado, uma parte ficava para o Estado, que sobrava e iria para o mercado, ele vendia e ganhava o dinheiro dele. O governo continuava no controle também das finanças, indústria e transporte. O governo, na realidade, ele controlava tudo, né? Isso foi assim até 1991. No geral, o NEP foi um sucesso, mas tinha opositores que o viam como uma traição ao comunismo, né? E a volta também ao antigo sistema aí, que era uma forma de capitalismo, né? Então aí Lenin se vai. Quando Lenin morreu em 24, tinha obtido sucesso em estabelecer aí uma ditadura comunista, né? Na Rússia, uma ditadura comunista. A Rússia se tornou aí uma república socialista. Em 23 torna-se a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Lenin não deixou um sucessor legítimo. Então quem seria o sucessor de Lenin? Trotsky, que defendia uma revolução permanente, construída simultaneamente em escala internacional, ou Stalin, que defendia o socialismo em um só país. A revolução deveria ser consolidada primeiro na União Soviética. Claro que quem fica no poder é Stalin, né? Até porque ele era militar, comandava ali o exército, e ele criou aí todo um esquema aonde ele se sobressaiu aí, né? Na realidade, quem vence aí essa ideologia é Stalin. Como Stalin governou a Rússia até de 1927 a 1953, gente. Mesmo esqueminha lá, ó, vou passar logo tudo aqui para ficar bem simples e a gente vai lendo. Olha só. Usou aí uma alta posição como secretário-geral do partido para, vou botar aqui, ó, para promover e relocar seus oponentes. Pondo fim à NEP, né? Impondo aí tremendos sacrifícios à sociedade. O fracasso era uma traição. Impondo a política de depurações militares, devolvendo a indústria pesada e mecanizada à agricultura, desenvolvendo o ensino obrigatório também e gratuito, conquistando popularidade do partido e impondo a política de depuração. Milhares foram presos, torturados, quem era contra o regime, e era até em algumas fases executados. Tá? Realismo aí socialista. E será que era bom, né? Ou era ruim? Quem estava certo?
Foi um estilo artístico imposto, ao qual meios de comunicação, literatura, arte e música foram submetidos, visado a apresentar ao povo a realidade perfeita. Para os soviéticos, a realidade deles era a melhor forma, né? O realismo também socialista, né? Passava-se uma propaganda em que aquilo ali era a melhor coisa do mundo, em que todos ali eram bem. É meio que complicado a gente abrir uma discussão sobre isso. Não é defender um lado nem o outro. A gente não conhece essa ideologia, só de estudos. A gente não viveu aquilo ali. A gente vive o capitalismo, mas também a gente vive o capitalismo tão ruim que a gente, de repente, não sei se é vantajoso tentar alguma coisa ou não. Galera, aqui algumas sugestões de filmes para vocês, ó. Encoraçado, Regis, filmes muito bom, Outubro muito bom. Qualquer dúvida, pessoal, chama aí, deixa uma mensagem, tá? Manda um alô que a gente vai tentar responder aí, ajudar vocês da melhor maneira possível. Galera, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.